Vamos continuar falando sobre conclave agora. Quem chega com mais detalhes e mais explicações para a gente é a repórter Simone Oliveira. É com você, Simone. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. 7 de maio de 2025, data do conclave, que vai escolher o novo líder da Igreja Católica, o sucessor do apóstolo Pedro, de número 267. Conclave, né? Falando primeiramente dessa palavra latina, né? Conclaves, com chaves, né? O significado é esse. Então, em se tratando da votação do Sumo Pontífice, ela acontece, como nós sabemos, em um lugar fechado, trancada com chaves, seria esse o significado, né? E é uma instituição, na verdade, que foi criada, né, na Idade Média. Antigamente, a votação do Papa ela não acontecia dessa maneira. Vários processos históricos foram acontecendo até se chegar a decisão de que somente os cardeais poderiam eleger o Papa, mas nos primórdios do cristianismo não era assim. Praticamente todos os representantes da igreja elegiam o Papa. Mas por causa de uma série de interferências políticas e também por causa de uma série de embrólios históricos, chegou-se um momento em que a igreja resolveu confiar essa decisão aos mais estreitos colaboradores do bispo de Roma, que nesse caso eram os cardeais. E essa instituição se consolidou, né, entre os séculos XII e XIII e está aí até hoje como um mecanismo para a eleição do novo Sumo Pontífice. Uma tradição milenar da Igreja Católica. Atualmente, cabe aos cardeais com até 80 anos de idade a escolha do novo Papa. Primeiramente, quem estabeleceu a regra de que somente pode votar no novo Papa cardeais até 80 anos foi o Papa Paulo VI, então é uma decisão bastante recente. Nós estamos falando aí do século passado, né, entre as décadas de 1960 e 1970, né, que foi o período do pontificado de Paulo VI. Mas antigamente os cardeais de todas as idades poderiam votar. Mas ele achou por bem tomar essa decisão e ela está em vigor até hoje, tanto que nesse conclave do Papa Francisco serão justamente aqueles que têm menos de 80 anos que poderão votar. Mas antigamente os conclaves eles não tinham muita regra, né? Há conclaves na história que duraram meses, duraram anos. Então, com o passar do tempo, foi vendo que isso não era possível, né? Porque a igreja ficava muito tempo desamparada sem o seu líder, né? Então, justamente para evitar, e também para evitar, inclusive, interferências políticas, porque quanto mais curto o conclave, melhor porque aí se chega rapidamente a um nome sem ter que conversar muito sobre isso. Essas regras elas foram estabelecidas para possibilitar que as pessoas não fiquem órfãos por muito tempo, né? No caso dos fiéis católicos. Fechados na Capela Sistina, os cardeais são reunidos sem comunicação externa com o mundo para as congregações gerais, que são reuniões para estabelecer regras, enquanto não se tem o novo Papa. Os rituais da igreja eles permanecem, né? Independente do que aconteça. Os cardeais eles fazem voto de sigilo absoluto. Só quem tem a possibilidade de falar algo sobre o conclave, depois que ele passe, obviamente, é o próprio Papa. Tanto que Francisco recentemente fez revelações sobre o conclave que o elegeu, né? O conclave passado também. Por quê? Porque ele era o Papa, ele já podia falar sobre isso. Mas um cardeal por si só ele não está autorizado, né? E sob pena de excomunhão, caso ele revele alguma coisa que aconteceu lá dentro. Então é uma instituição muito séria nesse sentido, né? Tanto que a internet, eu lembro que quando eu cobri o outro conclave, a internet das imediações do Vaticano ela foi até cortada, só para evitar essa rede de comunicação. Então, assim, é sigilo absoluto. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Até aqueles que auxiliam na organização do conclave não podem estar na sala na hora da votação. Então é algo que só Deus e os cardeais vão saber, né? E talvez, se o Papa resolver, dar um furo de reportagem para a gente.
O conclave para a escolha do sucessor de Francisco será um dos mais citados e lembrados em todo o mundo. Eu acho que mais por causa da figura de Francisco, né? Como eu disse anteriormente, as pessoas estão na expectativa para ver se esse Papa vai parecer com Francisco. Eu acho que era um clima muito parecido com aquele da época de João Paulo II, que também era um Papa muito popular, um papado longo, com o qual as pessoas já estavam acostumadas. Embora o pontificado do Papa Francisco não tenha sido longo, foi muito marcante. Não posso dizer que seja o mais importante, porque houve conclaves muito importantes na história, eleições muito importantes, né? Cada qual adaptada para o seu tempo, em correspondência ao seu tempo, né? Mas por causa da atenção midiática, né? Que é muito maior em relação aos anteriores, sem dúvida nenhuma. Vai ser um conclave super midiático, vai ter muito mais visibilidade ainda do que o de Francisco. O de Francisco já teve muita, esse vai ter, enfim, né, sem precedentes. Então vamos esperar para ver quem virá. Um desafio para a Igreja Católica e para os fiéis se adaptarem à presença de um novo Papa que virá depois de Francisco, o apóstolo de Jesus, o Papa do povo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Papa Francisco que é difícil defini-lo assim, né? Que ele tem tantas características que poderiam defini-lo plenamente. Mas eu acho que o Papa do encontro, né? Ele se encontrou com tudo e com todos, ele não teve medo. Ele foi além. Fratelli e sorelle, buonasera. É isso, né, gente? Todos nós ansiosos por esse momento do conclave que, como já trouxemos ao longo da nossa programação, se inicia no próximo dia 7. Está chegando. E a TV Pai Eterno em Roma acompanhando tudo para você.